contrário da cegonheira e do escorredor de arroz, a regulação da mídia não é uma invenção brasileira. Vários países, democracias consolidadas há muito tempo, têm alguma maneira de fazer com que os meios de comunicação garantam a transparência e o respeito à pluralidade de opiniões, a garantir que boa parte dos vários segmentos da sociedade estejam representados em seus sons, imagens e palavras. França e Portugal regulamentam sua mídia garantindo o direito à diversidade. O Reino Unido está implantando um forte controle sobre a mídia, depois de uma série de escândalos em seus tradicionais tabloides sensacionalistas. Os Estados Unidos não têm uma lei de imprensa, mas uma série de legislações exerce a regulação econômica da mídia. Uma das proibições é a de propriedade cruzada. Lá, como em vários lugares do mundo, donos de revistas e jornais não podem ser donos de emissoras de rádio e de televisão. Concentração da mídia, ela significa uma concentração de poder. Quando a gente tem uma concentração de meios de comunicação na mão de poucos donos, entre aspas, porque são concessões públicas, como no caso do Brasil, nós temos 6 famílias que são donas de todos os meios de comunicação, a gente tende a ver em todos os países que o papel que eles se auto-atribuem são 2. Primeiro, formar uma posição política com relação ao governo do país onde eles estão, quer seja favorável, quer seja desfavorável. 2, criar consumidores para os seus anunciantes. Nós temos grandes grupos empresariais, como conglomerados multinacionais, que têm pautas específicas de produção de conteúdos e distribuição das informações. E isso não significa que todo mundo tem acesso. Você tem acesso de uma forma assim, você pode comprar um receptor. A televisão já é uma mídia bem democrática, ela já está pelo todo o território. Então, o seu receptor vai conseguir captar a imagem e som de televisão em vários locais do país. Então, no que tange a televisão, muita gente tem acesso. Mas que acesso que é? Acesso como receptor, né? Então, ele não tem ainda, para muitos grupos sociais, ele não se vê na televisão. A diversidade de opiniões não tem oportunidade de aparecer. Então, as opiniões acabam sendo as mesmas. Isso acaba influenciando politicamente, economicamente, acaba influenciando os rumos do Brasil. Sem dúvida, o Brasil é um dos países que mais concentra informação no planeta. Isso mesmo, os meios de comunicação no Brasil operam em regime de oligopólio. Isso porque são controlados pelas mãos de pouquíssimas famílias há muitas décadas. Para termos uma noção, basta dizer que as 6 redes de TV aberta, privadas do país, têm o controle de 309 canais de TV, 308 rádios e 50 jornais diários. O nosso processo de retomar a democracia, conforme você sabe, foi um método não popular, vamos dizer assim, foi um método mais um pacto de elites. O que houve foi que não se retomou uma estrutura minimamente mais ampla como havia sequer no PS64. Sequer aquela representação que era um pouquinho mais ampla em termos imediatos foi retomada. Os veículos principais existentes no Brasil, os impérios, como você fala, eles continuaram sendo os mesmos na época do regime militar. E o discurso assumido foi um discurso na época de que esses veículos eram neutros, pelo menos que a maioria deles assumia. Ou seja, essa neutralidade suposta e discursiva, ela foi um instrumento para criar um discurso de legitimação para tentar não deixar se criar grandes veículos que tivessem um ponto de vista político-ideológico alternativo em relação ao que é o senso comum dos grandes veículos de mídia no Brasil. É uma mídia que é pouco plural. Né? Nós não temos a expectativa de que nós vamos ter na mídia ou nos meios de comunicação uma leitura verdadeira. O que nós temos que buscar, então, a leitura que é verdadeira. Ou que nós temos que buscar a leitura correta. Ou que nós temos que buscar a leitura neutra. Né? Porque essas simplesmente não existem. Existem muitos projetos na nossa sociedade, muitos ideais na nossa sociedade, muitas formas de ler o mundo, né? Muitos desejos de que homens queremos e de que mulheres queremos para esse mundo. Mas talvez o que a gente possa ter é um pouco mais de pluralidade, de múltiplas possibilidades, de mais projetos expressos. Qual que é o problema que eu vejo no discurso da neutralidade? Em si ele não teria problema nenhum, mas qual que é o problema maior dele?
é que na medida em que os meios de comunicação brasileiros, principalmente a mídia comercial, estou falando a mídia de maior porte, se quer se colocar como neutra, ela na realidade está pleiteando o monopólio de toda a comunicação para si. Quer dizer, ela quer representar o todo da sociedade e não apenas a parte que ela realmente representa em termos de opinião. Isso é muito ruim para a democracia, porque na democracia a noção óbvia, evidente que existe é de pluralidade de opiniões, né? Quer dizer, as pessoas poderem decidir com base em várias opiniões existentes, ela poder formar dela própria. Por isso tem que democratizar a mídia. A pluralidade de opiniões, a pluralidade de posições, a pluralidade de interesses, porque os interesses, as opiniões, elas não são desvinculadas de interesses. Nunca se combinou como seria um processo democrático. O que seria a democratização da comunicação? A comunicação começou porque houve empresários que eram pessoas corajosas, desbravadoras, que iniciaram um processo. Só que esse processo não foi conversado, não foi discutido, não foi combinado socialmente com os diversos atores sociais. A Constituição de 88 estabeleceu 10 itens, né? Proibição de TV para políticos, proibição de concentração e monopólio, proibição de uma série de coisas, né? Que de alguma maneira contemplam boa parte das demandas que a gente faz, né? Algumas delas falta nomear um órgão, um conselho, seja lá o que for, fiscalizador. A outras falta formular uma lei ordinária que permita que ela seja implementada, que aí seria mais simples, e são coisas aprovadas constitucionalmente, fazem parte da nossa Constituição. Na televisão e na rádio, você não tem a capacidade de replicação do serviço. Ele não é replicado indefinidamente. Você tem uma faixa limitada de transmissão de sinais de TV aberta e de radiodifusão, né? Portanto, você tem um espectro limitado de frequência. Então, o que decidiu a Constituição? Como esse espectro é limitado, não é qualquer um que pode exercer a hora que queira, isso fica de propriedade do Estado. E o Estado vai definir quem é que vai ser, ele vai ser sempre o dono desse serviço, por isso que chama serviço público, o Estado é sempre o dono do serviço, mas ele define qual que é o particular que vai executar esse serviço. A definição, a forma como a Constituição define quem é que é o particular que vai definir esse serviço é ruim para a democracia e para a sociedade brasileira. É um dispositivo da Constituição, 223 da Constituição, que deveria ser alterado, porque ele estabelece não relações de concessão de serviço público como deveria ser, mas verdadeiras capitanias hereditárias. O exemplo da Argentina é interessante, né? A lei de los médios acabou pegando o espectro eletromagnético e dividindo ele em 3 partes. 1/3 passa a ser de programação governamental, 1/3 de iniciativa privada e 1/3 de movimentos sociais. E o recurso que o governo costuma aplicar nos meios de comunicação, que aqui no Brasil acaba aplicando preferencialmente pela audiência, portanto a maior parte do dinheiro acaba indo para a Globo, lá não, resolveram distribuir igualmente 30%, 30%, 30%. De modo que os movimentos sociais vão poder ter um espaço para se manifestar e recursos para poder produzir os seus programas e mostrar o seu ponto de vista. Então, pluralidade está aí representada, né? Que é o que a gente quer, porque as pessoas não pensam todas igual, né? Da mesma maneira. Precisamos saber qual é o leque de pensamento para que cada um forme sua própria opinião. O resultado foi que o grupo Clarim, que tinha 220 emissoras, acabou ficando com 20 e poucas, né? Ou seja, democratizou mesmo, né? Aqui não, aqui o espectro eletromagnético, né? Mesmo partindo para a internet, os mesmos monopólios ocupam os mesmos espaços. Então, isso converge para uma visão, que me parece, elimina a pluralidade, a diversidade e é prejudicial à democracia. Quando se fala em controle social da mídia, você está falando no controle econômico, mas também nos conteúdos, e que a sociedade vai ter mecanismos para avaliar. Como você tem controle social em todas as políticas públicas hoje. Tem na saúde, tem na assistência social, está na Constituição lá, controle social, as conferências, os conselhos, né, que é uma representação da sociedade, junto com a representação pública do governo, para discutir os assuntos, os temas de interesse e poder chegar a acordos sobre a forma de levá-los adiante. O controle
social da mídia virou um grande palavrão nos próprios meios de comunicação, porque isso parece um sinal de que se quer restringir liberdade. Não, se quer democratizar a informação, e o controle social é algo positivo, é a população participando, entende, de alguma forma, para incidir sobre uma programação, para incidir sobre a produção de conteúdo e dizer o que ela quer, e não só o que os anunciantes querem e os proprietários querem. Então, essa talvez seja uma das principais questões da democracia brasileira e da dominação de classe no nosso país. Democratização da mídia? Não sei nem me expressar direito assim. Ela ser igual para os dois lados, né? E apresentar as coisas da mesma forma. A democracia da mídia, muita manipulação. Você já sai carregado do que você vai ter que fazer, do que você vai ter que falar. A democratização, você ter a possibilidade de mostrar novos caminhos, novos recursos para a população, mostrar aquilo que realmente está acontecendo. Você ter essa liberdade, vamos dizer, eu acho que seria a palavra ideal. Uma mídia totalmente aberta, mostrando tudo. Seria um acesso mais igual, né, da mídia por todos os grupos, né? Não... Acho que é um pouco isso, né? A mídia, querendo ou não, assim como todas as outras coisas, tem um acesso, né, de uma pequena parcela ainda. Democratização da mídia tem que ser, ela só pode existir se ela for um produto também da democratização da sociedade, né? Se a gente não democratiza, não avança na democratização da própria sociedade, nós não temos como avançar na democratização da mídia também, né? Então, acho que esses caminhos, acho que tem um caminho paralelo aí, né? E claro que existem questões aí, atravessamentos econômicos, né, que endurecem a possibilidade da democratização da mídia acompanhar na mesma velocidade a democratização que temos feito na sociedade brasileira. A pauta da democratização da mídia não partiu de nenhum governo, nem de um partido específico. A gente não vai aceitar nenhum tipo de imposição dos empresários da mídia. Ela vem sendo discutida por diversas organizações sociais e outros grupos organizados. Alguns batalham há mais de 2 décadas na luta para que a mídia seja um retrato da sociedade, pintado pela própria sociedade. Participe da Conferência de Comunicação de seu estado. Um momento importante dessa trajetória toda foi a primeira Conferência Nacional de Comunicações. Com grande satisfação que estou aqui hoje na abertura desta conferência para conversar com vocês sobre um tema essencial para a democracia e para o exercício da cidadania. Era dezembro de 2009 e mais de 1.600 delegados, representantes da sociedade civil, do poder público e dos empresários, se reuniram por 4 dias para aprovar 64 propostas. Nós tivemos um congresso, onde nós tínhamos, era tripartite, tinha representantes empresários, do governo e da sociedade civil, onde as questões sensíveis tinham que ser aprovadas por 60% dos votos, e pelo menos um voto de cada segmento. E mesmo assim nós conseguimos bolar uma coisa muito legal, né? Porque o marco regulatório nesse país é dos anos 60, 70, quando não tinha satélite ainda, está super atrasado. E foi engavetado, né? Nós precisamos avançar com aquilo. Essas conferências periódicas atualizam e muitas vezes obrigam proprietários e detentores de concessões a ter que sentar à mesa. Não ainda na proporção que nós queremos, porque quando se trata aí dos grandes meios, eles não querem sentar com quem está reivindicando mais liberdade ou uma posição bastante diferenciada da deles do poder econômico. Mas eu acho que esse embrião é fundamental. Se por um lado é importante defender a diversidade nos meios de comunicação tradicionais, é fato que tanto a mídia impressa quanto TVs e rádios vêm perdendo espaço e público para a internet. As redes sociais anteciparam esse avanço. A voz das redes sociais é sensacional, porque assim, eu sou de uma época que fala assim, o Jornal Nacional não que tinha isso como norma, mas assim, se não apareceu no Jornal Nacional não é notícia, né? Hoje, se o Jornal Nacional dá uma mancada, ou se ele
deixa de dar uma coisa, você entra no Facebook e tá todo mundo bombardeando. O Jornal Nacional não deu a lista do HSBC. As pessoas estão cobrando nas redes sociais. O que ainda não temos na internet é mecanismo para aferir a credibilidade da informação. O controle da internet aqui, não sejamos ingênuos, né? Porque o controle também está na mão de grandes monopólios internacionais, né? Inclusive o controle de conteúdo e de segurança da rede, né? Então, essa é uma questão. Marco Civil da Internet. Esse é um dos assuntos do próximo Diversidade. O que ele define? Existe democracia na internet? E o jornalismo? O que muda com as redes sociais? Eu lembro do meu pai nos anos 60, ele chegava em casa às 6 e pouco da tarde, ele tomava banho, punha um pijama, jantava e ficava esperando o repórter Esso para ver o que acontecia. Quando entrava a escalada, tudo ali era novidade. Morreu fulano, aconteceu isso. Hoje, se você fizer uma análise assim, da escalada do Jornal Nacional, que é o principal jornal da televisão brasileira, né, o mais visto, não tem nada. Você fala, não, eu não sabia disso. A não ser alguém que morre 8h15 da noite e você está desconectado. O resto, tudo você já sabe. Não perca no próximo Diversidade.